E aí pessoal, som de Aqui na Voz, bem-vindos ao canal. E esse vídeo aqui é um trecho da super live que eu fiz com o Roberto Rodrigues, que é ex-tradutor de One Piece pela Manga Plus. Ele trazia a tradução para nós e trouxe várias curiosidades sobre a tradução e teorias. E esse é o vídeo, é sobre isso. Se você curtir esse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. E também os links do Roberto estão aí no comentário fixado. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, isso aí pra você também. Toda vez que vocês baterem o olho numa capa de One Piece, todas as vezes, não leiam só a história de capas que tá escrito ali embaixo, que ali tá literalmente escrito, né? Oni no Koyamato no Koinari Daisan, Yamato, a cria do demônio, e eu fiquei muito feliz que até as Scans Piratas usaram a minha tradução nisso, porque é a correta, já vou explicar por quê. Koinari Daisan representante suplente da colheita do ouro. Isso daqui já tem uma porrada de referência nisso. Primeiro, Oninoko significa aquela filha, significa aquela filho? Não. Não, porque esse termo significa criança, tá? Entendi. Não tem gênero esse termo. Pode ser usado para homens quanto para mulheres. O Oda fez isso de propósito? É óbvio. Por causa daquela treta. Vocês sabem disso? Sim. Depois, Koinari Daisan, que é representante e suplente da colheita do ouro. Por que é representante e suplente? Porque ela está viajando no lugar do Momonosuke. Normalmente quem vai fazer a checagem das terras para ver como as coisas estão, na época do Japão feudal, era o Shogun. Ele ia lá, via como estava a situação e apontava as pessoas responsáveis por cada uma das regiões, que eles eram chamadas de daimyos, ou os senhores feudais de cada uma das regiões. É por isso que nós temos diferentes senhores feudais em um ano. Em Ringo, em Hakumai, em Udon e assim sucessivamente. Mas, colheita do ouro significa que tinha ouro no país Wano? Não. Não necessariamente. Por quê? Porque esse ouro é uma referência a trigo. Porque o trigo, quando está maduro, ele é dourado. Olha. O que é Inari? Inari é uma divindade japonesa que é uma raposa e ela é divindade do trigo. Entendeu? E nós temos uma raposa em um ano. Nós não temos uma raposa em um ano? Sim. Temos. E qual a fruta que ele comeu? Uma Hito no Mi. Igual a do Luffy. Entendeu? Então, tudo isso é só no nome da história de capas. Só no nome. Aí depois lá embaixo tá escrito, né? Rus no Aditodatá. Era o Rusru. Não, ninguém sabia que era o Rusru. Tinha um esconderijo do Rusru e blá blá blá. Agora vamos para a parte que interessa. O nome do capítulo. Isso vai ser bom para você aprender japonês, Sonte. Tá vendo ali do lado do 1138 os dois kanjis que tem? Sim. Primeira coisa. Quase todos os nomes dos capítulos de One Piece estão entre aspas. Se estão entre aspas, é para enfatizar? Sim. Mas também pode ser que esteja no sentido figurado ou que seja a fala de uma outra pessoa, que é exatamente o que é nesse caso, já que alguém fala esse nome no capítulo. Tá? Fora isso, nós temos os dois kanjis e em cima nós temos os furiganás. Os furiganás indicam a leitura, é como os personagens vão pronunciar o nome dessa coisa. Isso é muito importante que vocês entendam em One Piece. Porque em japonês, como é uma língua muito única, você consegue pronunciar uma palavra de uma forma, mas ela tem um significado completamente diferente do original. E nesse caso, tem 3. 3. Então vamos lá. O primeiro é o nome do capítulo, que é Harley. Tá? Que é literalmente a referência àquela Bíblia ali, que é aquela segunda imagem. Se você clicar, isso. Essa daí é uma Bíblia de 1527, tá? Que foi basicamente dada de presente para um rei que basicamente reinava entre a Suécia e a Dinamarca, porque naquela época não existia a Suécia e a Dinamarca, tá? Então, beleza. E ele foi o primeiro rei viking a se converter ao cristianismo. E o nome dele era Harold, que é literalmente a referência em One Piece, tá? E se vocês verem o tipo de imagem que está nessa Bíblia, essa Bíblia é muito única. São pinturas rupestres, que é o tipo de pintura que normalmente você faz em cavernas ou em árvores. Que é literalmente o que o mural é. Literalmente isso, tá? Esse é o primeiro significado do nome do capítulo e do que a gente vai apresentar. Agora volta lá nos kanjis.
Na primeira imagem, isso. Esses dois kanjis têm uma outra leitura e um outro significado, tá? O significado, como você lê em japonês, é Shinten, que significa as escritas dos deuses. Normalmente, esse termo é utilizado para se referir a uma Bíblia ou ao Kojiki. O Kojiki é um dos livros sagrados do shintoísmo, porque muitos japoneses são shintoístas. No shintoísmo, tem vários deuses. Vocês já conheceram muitos deles em Naruto. Suzano, Izanagi, Izanami, mas o mais importante dos deuses dos shintoísmos é a deusa do sol, que é a Materazo, aquele golpe do Sasuke. Tá? Então, vocês já sabem qual é a referência do deus do sol. Normalmente, como esse termo é utilizado para o Kojiki, eu fui atrás para ver o que queria dizer no Kojiki. Porque é um livro muito antigo, é o livro mais antigo da literatura japonesa, por assim dizer, né? E lá tem a referência do Kamusari, tem a referência de Yamato, tem a referência de uma porrada de coisas, né? Por quê? Porque o Kojiki é o livro que conta a história de um dos imperadores do Japão, que se chamava Yamato Takeru, que foi um príncipe, como Yamato, que se vestia de mulher, entre aspas, como Yamato. E o nome da Kanabo de Yamato é Takeru, porque é uma referência óbvia a ele. Óbvio. E lá dentro, quando esse cara, esse jovem japonês, ele foi tão amado pelas pessoas que ele foi literalmente chamado de imperador. E o imperador não é Yonkou, tá? É outro termo. O imperador do Japão é literalmente chamado de o descendente de Deus. Literalmente. E é por isso que quando ele morreu, eles usaram um termo muito específico, que se chama partida de Deus, quando Deus se vai, que é Kamusari. Entendeu? Então, o Kamusari tem esses dois significados. A partida de Deus, que é literalmente você deixar de ser um imperador, deixar de ser uma pessoa importante, ou rejeitar Deus, que foi literalmente o que o Shanks fez. É por isso que o Kamusari significa rejeição divina. Entendeu? Caramba. Quer dizer, no golpe dele já estava bem especificado o que ele meio que fez, né? Caramba. E aí você vê o golpe do Shamrock. O golpe do Shamrock está escrito Scramble, que é literalmente você sair com pressa de alguma coisa. Só que em japonês está escrito Kinkyu Hashin, que é literalmente partida de emergência. Então o golpe do Shanks é a partida de Deus e a do Shamrock é a partida de emergência. Porque eles são gêmeos. Então os golpes são os mesmos. Entendeu? Tem mais um. Porque, normalmente, em japonês, nós analisamos um termo com todos os kanjis que o compõem. Por exemplo, aquele que eu li significa Shinten. Só que se você analisar os kanjis separadamente, e eles não foram escolhidos por acaso, eles foram escolhidos a dedo, vocês vão ver que o primeiro significa Kami, que é Deus. Isso está presente em todo lugar. É igual Taiyo no Kami, que é o Deus do Sol. É o mesmo termo que é usado para o Luffy. Kami é sempre Deus. Quase sempre Deus. Tá? O segundo kanji é o que mais interessa pra gente. E esse eu vou te mandar o link para você mostrar. O segundo kanji é um ATD. Esse tipo de kanji são os mais terríveis de se trabalhar. Por quê? Porque normalmente todo kanji tem dois significados. Ele tem duas leituras diferentes. Tá? A leitura mais atual e a leitura mais antiga. Só que esse aí tem mais um significado porque ele é um nome. Ele é o nome de um país. No caso é a Suécia. Por que os japoneses chamam a Suécia de Ten? Eu não faço a menor ideia. Não sei. Mas eles chamam. Exatamente. Os nomes que eles dão para os países não é igual os que a gente dá aqui. Eles até falam Buragiro, né? USA, por assim dizer. Só que o kanji que eles usam para representar quando escrevem é muito específico. E aí, você acha que é forte aquela teoria que em Elbaf vai ter alguma coisa sobre a Nami, por causa de que a Nami Não há como não ter. Não há como...